os tão problemáticos carboidratos. Muita gente fica indecisa se deve ou não inserir carboidrato na alimentação. Mas o que é o carboidrato? Quais são as fontes de carboidrato? Qual a ação do carboidrato no nosso metabolismo? Carboidrato rende em torno de 4 calorias. Ao ser ingerido, ele está relacionado com o aumento da glicemia, ou seja, com o aumento do açúcar do sangue. Tanto que eu vou classificá-los de acordo com o índice glicêmico para ficar mais fácil da gente entender. Então, o que é o índice glicêmico? É a capacidade que um alimento tem de elevar a glicemia, o açúcar do sangue. Então, a gente pode classificá-los de acordo com baixo índice glicêmico e moderado índice glicêmico e alto índice glicêmico. Os carboidratos de alto índice glicêmico são aqueles que estão relacionados a uma elevação rápida da glicemia, ou seja, do açúcar do sangue, e estão relacionados com a maior produção de gordura, principalmente na região abdominal. Então, quais são os alimentos fontes de carboidrato de alto índice glicêmico? Aqui, a gente tem uma fonte grande de açúcar, então o açúcar tem a capacidade de elevar muito a glicemia, então biscoitos recheados, balas, chocolate, pão, aquele pãozinho francês que a gente come todo dia de manhã, então algumas frutas como melancia, abacaxi e até alguns legumes como beterraba e também a batata inglesa. Já os carboidratos de baixo, moderado índice glicêmico são aqueles que estão relacionados com a elevação da glicemia, ou seja, do açúcar do sangue, de uma maneira mais branda e progressiva. A tendência é o que? A ideia é que eles sejam utilizados como fonte de energia e não sejam estocados na forma de gordura. Dentre as fontes, a gente tem aqui algumas frutas, alguns legumes, a batata doce, o inhame, que é muito utilizado principalmente pelo pessoal de academias, feijão, principalmente cozido, algumas massas integrais como macarrão integral, pão, biscoito integral, tá? Castanhas, leite, iogurte, tá? E aveia. Aí vocês chegam lá no consultório e falam bem assim comigo: não, Nutri, eu como super bem, eu como tudo integral, mas será que tá saudável mesmo? Muito mais que isso, a ingestão de carboidrato, ela está relacionada com o aumento de produção de insulina pelo pâncreas, que tende a causar algumas alterações metabólicas. Primeiramente, porque a insulina está diretamente relacionada à produção de gordura. E ela tende a ir lá no tecido gorduroso, lá naquela célulazinha de gordura localizada que mais te incomoda, e fazer o seguinte: ela aumenta a produção de receptores, ou seja, como se ela abrisse os canais para a gordura entrar ainda mais na sua célula, e ela diminui a expressão de receptores, ou como se fossem os canais, no qual a gordura sairia da célula para poder ser queimada, ser oxidada. Fora isso, ela tem a capacidade da própria célula de gordura de aumentar a produção de enzimas que estão relacionadas também com a entrada de gordura para a célula e diminuir a expressão, a atividade daquelas enzimas que tirariam a gordura da célula para poder ela ser queimada, para ela ser oxidada. Isso nos leva a refletir o seguinte: que uma dieta ela vai muito mais além de uma restrição calórica. Não é sair por aí cortando caloria não, gente. Você precisa de uma estratégia alimentar. Então, sempre que você pensar em mudar qualquer coisa na sua alimentação, seja com algum objetivo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, procure um nutricionista, que juntos, de acordo com suas particularidades, seu hábito, vocês vão elaborar um planejamento de maneira individualizada. E depois disso tudo que eu falei, vocês devem estar se perguntando o seguinte: então, Nutri, carboidrato faz mal? Depende. Vai depender do seu tipo de trabalho, se você fica muito tempo sentado ou não. Vai depender do seu objetivo, tá? Se você quer emagrecimento, se você quer hipertrofia. Depende do seu horário de treino. Então, tudo vai depender de uma certa rotina que a gente precisa conversar para adequar esse balanceamento de carboidrato dentro da sua dieta. Mas, de uma maneira geral, sempre que você for consumir carboidrato, preferir os de baixo e moderado índice glicêmico. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e acompanhem os próximos vídeos. E até logo!